pessoal, tudo bem? Ó, pra quem não pôde assistir a nossa aula, vou deixar a aula aqui gravadinha pra vocês. Vamos lá no calendário, vamos pintar o dia 10, que hoje é segunda-feira, ó, sobe o dedinho, o S da segunda. Lembra que a gente combinou que toda segunda-feira vai ser amarelo? Então pinta de amarelinho, certo? Aí, nós vamos para as nossas atividades. Vocês fizeram um cabeçário e essa semana a gente mudou os numerais. Em vez da gente fazer do 0 ao 20 e depois o 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e o 100, nós vamos fazer do 0 ao 30, pra gente conhecer a família do 20. Então a gente vai fazer, chegou lá no 20, vai fazer 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e pontinho final, certo? Essa semana vai ser até o 30. Aí nós vamos pegar o livro Ler, que é esse aqui do menininho, certo? E vamos abrir na página 36. A página 36 é o número 3 e o número 6, certo? Ele tá aqui com essa tirinha. O que é tirinha? Tirinha é a mesma coisa que uma história em quadrinho, só que em vez de ter um monte de quadradinho com história comprida, igual o gibi, ele é apenas uma tirinha de 3, 4, no máximo 5 quadradinhos com uma historinha bem curtinha. E às vezes não tem nada escrito, só tem lá no último quadradinho, como é o caso aqui do nosso caramujo, certo? Por que a gente vai ver esse tipo de texto? Porque a gente já viu contos de fada, que foi lá da Bela Adormecida, da Rapunzel, que tem castelo, tem princesa. Aí a gente viu o outro conto, o conto do Soldadinho de Chumbo, que não tem princesa e nem castelo, mas é um conto, porque é uma história bem comprida. Vimos também aquele texto do Koala, que o texto era não muito grande e nem muito pequenininho. Ele era um tamanho médio, assim, e ele contava sobre o animal koala. Ele dava informações pra gente. Então, a gente viu o texto informativo. E agora, a gente vai ver o texto de tirinha, de quadrinhos, certo? Eu quero que vocês observem o primeiro quadrinho. Olha lá o caramujo. Ele está feliz. Por que será que ele está feliz? Vamos imaginar alguma coisa para ele ficar feliz? Olha o segundo quadrinho. Ele tá com uma cara assim, com o olhinho fechado, parece que ele tá fazendo força. E o terceiro quadrinho, parece que ele tá lá assim, meio relaxado, meio cansado. E olha no último, lá no último quadrinho, tá escrito: ufa, malhei. Malhei é quando vai fazer exercício. Então, o que será que ele fez? A gente pode inventar uma história. Pode falar que ele estava no jardim e aí ele resolveu correr, que é aquele segundo quadradinho que ele faz aquela cara de quem tá fazendo força. Aí ele parou e descansou um pouquinho e falou: ufa, malhei. Então, é uma historinha bem curtinha. E quais as palavrinhas que a gente pode colocar no primeiro quadradinho, no primeiro quadrinho, para representar que ele está feliz? A gente pode escrever, puxar o balãozinho. O balãozinho é quando ele está pensando, ele está conversando com ele mesmo. A gente pode escrever feliz, contente. Então, escolham uma palavra para representar essa imagem aqui, ó, essa carinha de felicidade dele. Aí depois a gente vai escolher uma outra característica
pra essa carinha de cansado, assim, ó, com o olhinho, parece que ele tá fazendo força. No terceiro, a gente vai escolher outra palavrinha. E no quarto, não vamos escolher nada, porque já tem. Olha o que as crianças escolheram. Olha as palavras que as crianças escolheram para representar os quadradinhos. No primeiro quadradinho, nós escrevemos feliz e colocamos o ponto de exclamação. Olha aqui o ponto de exclamação. Ele é o ponto final com um pauzinho em cima. Ponto de exclamação é quando a gente quer dizer que ele está muito feliz ou muito cansado, tá? E aí no segundo quadradinho as crianças escolheram correu. No terceiro escreveu cansou e colocamos um ponto final, porque se fosse cansou. E no último ele já está escrito ufa, malhei. Então, a história em quadrinho, a gente não precisa de muitas palavras para dizer o que está acontecendo. A imagem, ela fala por si só. Só da gente olhar, a gente consegue imaginar o que está acontecendo, certo? Aí, essa mulher, essa autora, ela chama Clara Gomes. Ela escreve para o jornal. E ela tem um livro, um site que chama Bichinhos de Jardim. Então, ó, essa daqui é a Clara Gomes. Esse daqui é o Caramujo Poeta, o personagem que ela desenhou. A Borboleta Charmosa, a Joaninha Geniosa, o Minhoco Ingênuo, o Lagarto Mudo, Genoveva uma Flor, Tuta o Tatu. Tuta o Tatu. O que eu quero que vocês façam agora? Vamos imaginar a borboleta. Vamos fechar os nossos olhinhos e imaginar uma borboletinha sentada numa flor, toda feliz lá na flor. Agora vamos imaginar no outro quadradinho a borboleta voando muito, muito, batendo muitas asas, fazendo muita força. No outro quadradinho, vamos imaginar a florzinha fazendo assim, af. Sabe quando a gente descansa? Quando você tá fazendo uma coisa assim, aí você cansou e você faz af. E no último quadradinho, a borboleta sentada numa florzinha, dizendo, ufa, malhei muito. Conseguiram imaginar? Agora eu quero que vocês desenhem os 4 quadradinhos com a borboletinha aqui, certo? Então, o primeiro quadradinho, a borboleta sentada numa flor, toda feliz. O segundo quadradinho, ela voando muito. No terceiro, ela já parando para descansar. E no quarto, ela feliz, dizendo que malhou muito, certo? Aí, a gente vai pro livro interdisciplinar na página 14, tá? Que é a história do nome do Caxi. Caxi era um índio. E esse índio, quando ele nasceu, ele não tinha um nome ainda. Aí, o pajé, Carubembô, foi passear na floresta para pensar um nome para esse índio que tinha nascido. E ele estava na floresta, olhando assim, mas estava tudo muito escuro, ele não conseguia ver nada. Aí ele sentiu um vento no rosto dele. E quando ele olhou, o céu, as nuvens se abriram assim e ele viu a lua que iluminava toda a floresta. E aí então ele decidiu que o nome do menino ia ser Caxi, que significa a lua que brilha sobre os homens. Na página do lado, nós temos os quadradinhos da história. Nós temos o caru com o vento passando. Olha, esses risquinhos aqui é o vento. Nós temos
ele no meio da floresta tentando enxergar alguma coisa no meio da escuridão, e nós temos ele olhando para a lua. Em cima de cada desenho tem o quadradinho. Eu quero que vocês coloquem o número 1 no quadradinho por onde começa a história. Começa a história como? Ele lá já olhando para a lua, com o vento batendo no rosto dele, ou ele tentando enxergar na floresta escura? Vocês vão colocar o número em cima do quadradinho, aí destaca a folha e recorta, certo? E aí nós vamos colar lá no caderno, na ordem que aconteceu a história que a tia contou, certo? Então, como que é? Qual vai ser o primeiro? Que ele foi lá pra floresta tentar pensar, tentar descobrir, achar um nome pro nenezinho que tinha nascido. Aí, o que aconteceu? Ele tava naquela floresta escura que não conseguia ver nada. E aí passou um vento nele. Quando ele olhou para cima, ele viu a lua. E aí ele decidiu o nome do índio. Então eu quero que vocês recortem e colhem lá, na ordem da história, tá bom? Então essa foi a aula de hoje para quem não conseguiu assistir aqui com a tia. Faz, tira uma foto e manda pra tia. Até amanhã.